Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 12. Vocês se deram conta que nos últimos 2 domingos não segui a exposição no livro de Daniel. É porque não tenho tido tempo para estudar o livro de Daniel, tá bom? Então, por isso, tenho que agarrar em estudos que já dei noutros contextos, noutros lugares, mas nunca dei aqui. E o estudo de hoje é um estudo que me pediram para dar sobre o tema de vencer o mal com o bem. Me pediram para dar no último mês em Inglaterra para um encontro de homens. Então eu dei este mesmo estudo. Mas é a primeira vez que estou a expô-lo, ou que irei expor aqui diante de vocês. Nas últimas semanas com os acampamentos, com 2 casamentos no meio, não deu para estudar o livro de Daniel em condições. Mas já, em breve, iremos voltar ao livro de Daniel. Romanos capítulo 12. As crianças ficam aqui. E durante o mês de agosto será assim, tá bem? Sei que é um esforço para os pais. Tentem que as crianças acompanhem. Tem uma guia de apoio para seguir o sermão, o próprio culto, tirar apontamentos, as que sabem escrever, os pontos. Eu vou tentar falar devagar, ser o mais claro e simples possível. As crianças que não sabem escrever podem fazer desenhos da mensagem, tá bem? Não é para desenhar Fortnite ou outra coisa qualquer, mas da mensagem, algo que aprenderam. E saibam que se mostrarem ao final do culto, eu vos coloco numa lista, no livro da vida do pastor Tiago, e ao final do mês tu irás receber uma recompensa correspondente a cada domingo, está bem, que tu cumpriste, com esta grande tarefa e difícil, mas vocês são capazes com a ajuda do Senhor e dos vossos pais que estão ao vosso lado. O título do sermão, crianças, podem já colocar. O título do sermão é Vencer o Mal com o Bem. O texto é Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. O que é que significa vencer o mal com o bem? Vamos começar por aí. Imaginemos todos que uma criança chega em casa da escola profundamente chateada por algo que outra criança disse ou fez. À beira das lágrimas, essa criança, como o mundo fosse acabar, seria fácil para ela pensar em nunca mais falar com a pessoa que lhe fez mal, ou talvez até planear uma vingança, planear como dará o troco no dia seguinte na escola. No entanto, imaginem que o pai dela lhe sugerisse o seguinte, que escrevesse um simples bilhete e oferecesse um chocolate a essa criança que lhe fez mal, demonstrando com isso tanto o perdão quanto a amizade. E no dia seguinte, tendo feito isso, ela com grande alegria chegasse a casa gritando: eu consegui, eu levei o chocolate para a escola e funcionou. Nós nos abraçamos e agora somos amigas. Foi fantástico. Esta história não é apenas imaginação. É uma história real. Foi isto que aconteceu com a minha sobrinha, quando ela tinha apenas 10 anos, há 2 anos atrás. Hoje ela tem 12. E eu sei desta história pelo pai dela. Foi o pai dela que a aconselhou desta maneira e este foi o resultado. Bem, é isto que significa, é isto que demonstra de uma maneira muito simples o que é vencer o mal com o bem. O que é vencer o mal com o bem. Vamos ler agora a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 17 a 21. Romanos 12, 17 a 21 diz assim a palavra de Deus. A ninguém devolvei mal por mal,
procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Desculpem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mas vence o mal com o bem. Breve contexto do capítulo 12 do apóstolo Paulo, do livro de Romanos, para nós entendermos melhor estas mesmas palavras e exortações práticas do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Neste capítulo 12, o apóstolo começa a tratar da aplicação e consolidação prática da doutrina que ele próprio firmou nos primeiros 11 capítulos da carta. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, sempre segue um método. Primeiro, doutrina firmada e depois, como praticar esses ensinamentos, esses ensinos. Doutrina deve sempre conduzir à praxis, à prática. É isto que é a vida cristã. Não é apenas conhecimento, não são meras palavras, não é blá blá blá, mas é o poder de uma vida transformada, que conhece Deus, conhece a verdade de Deus, os ensinos de Deus e os coloca em prática. E o apóstolo Paulo faz isso de uma maneira bem prática. Primeiro doutrina e agora como aplicar essa doutrina às nossas vidas. Do versículo 17 que acabamos de ler até ao fim do capítulo, há claramente um tema específico. O tema específico, nesta última porção de exortação do apóstolo Paulo no capítulo 12, é sobre qual deve ser a nossa resposta ao mal. Como é que nós devemos de responder ao mal, àqueles que nos fazem mal? Àqueles que falam mal de nós, àqueles que fazem bullying na escola contra nós, àqueles colegas que nos caluniam ao patrão, aqueles irmãos complicados e difíceis que nos tratam de uma maneira rude. Como nós devemos responder ao mal? Como é que tu reages? Como é que tu tratas aquele que te faz mal? O apóstolo, ele se ocupa então deste ponto, e o expande mais completamente do que qualquer outro tema anteriormente abordado neste capítulo. Naquilo que fica para trás deste capítulo, até chegarmos ao versículo 17, o apóstolo Paulo não desenvolve muitas exortações, mas neste aqui ele desenvolve, e por isso nós lemos esta porção maior. Nos versículos 12 e 13, eu vou ler para vocês, do capítulo 12. Reparem as exortações do apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, socorrei os santos nas suas necessidades, procurai ser hospitaleiros. Então, primeiramente, Paulo se está aqui a referir à nossa reação face às circunstâncias. Primeiro, qual é a nossa resposta diante das circunstâncias, diante da tribulação? Qual deve ser a nossa resposta? Depois, vamos continuar a ler do versículo 14 a 16. Reparem estas exortações, que já não é a nossa resposta em relação às circunstâncias, mas qual deve ser a nossa resposta em relação às outras pessoas, aos outros, ao outro. Reparem o versículo 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos.
mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, qual deve ser a nossa resposta diante dos outros, face ao outro? E do versículo 17 ao 21, que nós já lemos, o apóstolo Paulo foca para qual deve ser o nosso comportamento, especificamente com relação ao mal que os outros praticam contra nós. É por isso que ele termina esta passagem com um princípio ou uma máxima geral. Resumindo tudo. Versículo 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Mas vence o mal com o bem. No livro de Romanos, capítulo 12, nós temos aqui um resumo perfeito de toda a lei de Deus, de como cumprirmos toda a lei de Deus. Na primeira parte do capítulo 12, como cumprir a lei de Deus em relação a amar Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. É por isso que ele começa o capítulo 12 com as seguintes palavras: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Não sejam como os demais, porque vocês amam a Deus. E ele continua: mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o cumprimento de amar a Deus. Nos entregarmos como sacrifício vivo. Tudo aquilo que realizamos é para a sua glória, prestar culto racional, com entendimento, renovar a nossa mente. Tudo isto cumpre a lei de amar a Deus com todo o nosso coração. Depois, o resto do capítulo, com estas exortações práticas que nós já lemos, nos conduz em como amar o próximo como a nós mesmos. Aqui no capítulo 12, Paulo então nos conduz num resumo perfeito de toda a lei de Deus e de como devemos cumpri-la na prática. Na prática. E Paulo faz seguindo sempre a mesma forma ao longo do capítulo, se vocês prestarem atenção. E se prestaram atenção à leitura do versículo 17 a 21, e nós vamos ler com calma, detalhadamente, vocês vão ver um padrão do apóstolo Paulo. Ele, primeiramente, nos apresenta normativas e princípios negativos, ou seja, não façam isto, não façam o outro, não façam aquilo. E logo a seguir às normativas e princípios negativos, ele vai apresentar quais são as normativas e princípios positivos que devem nortear a nossa vida. Porque a vida cristã não é só não fazer certas coisas erradas. A vida cristã é fazer certas coisas. Coisas corretas, justas, dignas. A vida cristã é fruto, é ativa. Não é passiva unicamente, não fazer. Ela é ativa. É por isso que Paulo nos conduz aqui e nós podemos ver claramente princípios negativos, normativas negativas, não façam isto, mas sempre tem que ser substituído por fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que é digno, fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Então vamos ver, primeiramente, versículo 17. Crianças, tomem nota do primeiro ponto. Nós devemos ser, como é que vencemos o mal com o bem? Primeiramente, devemos ser perseverantes em fazer o bem. Devemos perseverar em fazer o bem. Devemos sempre fazer o bem.
Sempre. Reparem o versículo 17. A ninguém devolvei mal por mal. Qual é o nosso instinto natural? Quando estamos a jogar à bola, o irmão Moisés dá-nos uma entrada por trás. Qual é o nosso instinto natural? Como ele é grande, é ficar quietinho e caladinho, não é? Mas o nosso instinto natural é dar o troco. É vingar-nos na próxima jogada. É fazer o mesmo. Desde a queda que nós temos o espírito, este espírito de inimizade para com Deus e para com os outros, uns com os outros. Desde a queda que nós estamos focados é sempre no nosso interesse próprio. Desde a queda que nós temos o espírito de vingança. Desde a queda que nós temos o espírito de autodefesa. Adão foi confrontado por Deus e disse: foi a mulher que tu me deste, que me deu esse fruto. A mulher que tu me deste. Sempre temos este espírito de autodefesa, de interesse próprio, de vingança. O eu, ninguém pode mexer com o eu, com o ego. Esse é o nosso verdadeiro Deus, nós. Desde a queda. Mas isso não deve ser uma realidade naqueles que já nasceram de novo, já têm um novo coração. Se tem um novo coração, nós devemos ter um novo modo de viver. E a vingança não faz parte desse novo modo de viver. O apóstolo começa logo por dizer que não façamos, a ninguém devolvei mal por mal. Porquê? Bem, primeiramente porque a palavra de Deus ordena isso. A palavra de Deus por si é suficiente. Porque ela é a palavra de Deus, a nossa autoridade final. Essa é a razão pela qual nós devemos obedecer. De não buscar a vingança. De não fazer mal uns aos outros. A palavra de Deus é suficiente. Mas pensemos em algo mais. Nós recebemos também como motivação e exemplo padrão o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu exemplo pessoal e o seu exemplo poderoso. O que é que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,23 sobre o nosso Senhor Jesus Cristo? O nosso Salvador. E nós agora temos o seu Espírito. E qual foi o Espírito de Cristo? Naqueles que estão em Cristo. Qual foi? 1 Pedro 2,23, não tem que abrir, eu vou ler para vocês. O qual, falando de Jesus Cristo, quando o injuriavam, não injuriava. Deixa os outros te buzinarem, te xingarem, não é? Como dizem os brasileiros, no trânsito. Deixa os outros fazerem isso. Jesus Cristo, quando o injuriavam, não injuriava. Quando sofria à mão de outros injustamente, não ameaçava. Ele foi chamado filho de prostituta. Ele foi também acusado de realizar as obras de Belzebu, do próprio demónio, do próprio diabo. Foi tratado como um demónio. Apesar de tudo isso, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Olhem o exemplo pessoal e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos recebido esse mesmo Espírito se estamos em Cristo. É por isso que não devemos injuriar, não devemos ameaçar, mas devemos, diante das injustiças que nos fazem, entregar àquele que julga e julgará todas as coisas justamente, o nosso Deus. Tal como aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós somos chamados a refletir o seu carácter aqui neste mundo. Somos a luz do mundo, por meio dele. Somos o sal deste mundo. Devemos refletir o carácter de Cristo para a glória de Deus. Agora, depois de Paulo dizer, não façam isto, não se vinguem, não devolvam mal por mal. Agora reparem como vem o princípio, a norma positiva. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Ou também noutra tradução, esforçai-vos
por fazer o bem perante todos os homens. O sentido aqui, no original, com procurai ou esforçai, conforme está traduzido em algumas das nossas traduções para o português, perde um pouco o sentido original da palavra que o apóstolo Paulo usou aqui no grego. O sentido original desta palavra é de agirmos de forma premeditada. Ou seja, pensar antecipadamente em como fazer o bem. É por isso que também temos a tradução em português para procurai. Ou seja, implica pensar primeiro, refletir, ou esforçar-se também. Algo que exige esforço não sai de forma instintiva, naturalmente. Nós temos que procurar intencionalmente fazer o bem. Ser guiados pelo entendimento para a glória de Deus. Agir, não reagir, são coisas diferentes. Em vez de retaliar, que isto é reação, em vez de nos vingarmos, que isto é seguir os nossos próprios desejos e vontade, o nosso ego, nós devemos pensar bem que somos representantes de Jesus Cristo aqui na terra e que tudo aquilo que nós fazemos é para a sua glória, que devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nós devemos produzir obras que ponham em evidência coisas que sejam boas aos olhos de todos. Não devemos agir com base nos nossos instintos ou nos nossos sentimentos. A palavra de Deus diz que mais forte é um homem que tem domínio próprio que aquele que conquista uma cidade. A pior coisa que te pode acontecer a ti e a mim é sermos guiados no dia a dia pelos sentimentos. Sentimentos jamais devem definir a nossa realidade. Por isso precisamos desta renovação da nossa mente, para não sermos guiados pelo nosso próprio coração, mas para obedecer ao Senhor, para a sua glória, fazer do bem, não agindo com base nos nossos instintos ou sentimentos. Não devemos também preocupar-nos com a nossa reputação pessoal. Por que é que nos preocupamos tanto com a nossa reputação pessoal se nós não somos nada nem ninguém? Nós já não vivemos para nós, vivemos para Cristo. É isto que o apóstolo Paulo disse. Já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Paulo está preocupado em viver para a glória de Cristo, fazer a vontade de Cristo e fazê-lo conhecido. E nós também. Esse deve ser o propósito maior das nossas vidas. É a reputação de Deus, não a nossa reputação pessoal. Paulo sempre que se defendeu nas suas cartas, defendendo a sua reputação pessoal, não foi com interesse pessoal ou benefício pessoal, mas era procurar defender a Deus e a mensagem de Deus. Defendendo a sua reputação, o seu caráter pessoal, estava a defender a mensagem que ele ensinava. O nosso foco deve ter sempre como primeiro e principal a glória de Deus. Devemos para isso ser intencionais, buscar fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Devemos estar sempre dispostos a dar o primeiro passo, procurar saudar, cumprimentar essa pessoa, não evitar, não cancelar. Devemos orar por aqueles que nos fazem o mal. Isto é, pensar antecipadamente, agir para procurar fazer o bem àqueles que nos fazem o mal para a glória de Deus. Porque aquilo que está envolvido sempre nas nossas vidas não é a nossa honra pessoal, mas é a honra da fé cristã. É a honra do Senhor Jesus Cristo. É a honra do nosso Deus. O que está em jogo nas nossas vidas é a reputação também da família celestial, o povo de Deus, a Igreja de Cristo, à qual, pela graça de Deus, agora nós pertencemos,
se cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E se é assim, o fim principal de todo aquele que tem a Cristo como Senhor é glorificar a Deus o Pai em todas as coisas. Vamos tornar isto mais prático, em como é que podemos ser perseverantes em fazer o bem. Qualquer ilustração que coincida com algum episódio real é mera coincidência, está bem? Imaginem um conflito no trabalho. Imaginem um colega no trabalho que constantemente tenta sabotar as tuas tarefas. Aquele que te critica nas reuniões. Aquele que tira sempre o teu mérito, o teu esforço diante do chefe. A reação mais natural é ignorá-lo. Ou até planear uma maneira de dar o troco a essa pessoa, fazendo o mesmo. Mas um cristão, mesmo ofendido, deve sempre decidir continuar a fazer o seu trabalho com excelência, evitar fofocas, orar por esse colega e até o ajudar numa tarefa mais difícil. Com o tempo, esse colega, esperamos nós, perceba a diferença, peça desculpas porque se sente envergonhado como te tem tratado, mas vocês sabem, eu sou realista, nem sempre o resultado é esse. Mas é isso que é perseverar em fazer sempre o bem. Perseverantes em fazer o bem. Vamos para o versículo 18. Nós devemos ser também, de acordo ao versículo 18, escrevam crianças, segundo ponto, versículo 18, pacificadores com todos. Pacificadores com todos. Reparem o que diz o versículo 18. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Vivam em paz com todos os homens, o apóstolo Paulo está a dizer, a menos que eles lhe o tornem completamente impossível. Porque o apóstolo Paulo diz, no que depender de vós. Realmente, nós somos limitados em muitas coisas. E uma delas é que nós não podemos garantir a paz com todos. Porque não sempre é possível. Não sempre depende de nós, a paz com todos. Mas sempre seja possível a paz com todos quando depender de nós. É o que o apóstolo Paulo está a dizer. Enquanto dependa de nós, manter a paz com todos. Apesar que não sempre irá ser possível. Porque há pessoas que se portam de tal maneira que impossibilitam a paz contigo, conosco. Por exemplo, elas se portam de tal maneira que impossibilitam a paz, seja o que for que tu sintas por essa pessoa. Seja o que for que tu desejes por essa pessoa. Seja o que for que tu faças por essa pessoa. Há pessoas que estão determinadas a impedir que haja paz. Elas querem sempre fight, uma boa luta. Quanto depender de vós. O apóstolo Paulo diz que jamais o conflito com alguém aconteça por causa de nós. Um ponto importante aqui, uma aplicação importante que muitas vezes nós ignoramos aqui. De sermos pacificadores com todos, eu quero esclarecer que Paulo não pode querer dizer que devemos colocar a paz antes de tudo o resto. Primeiro não vem a paz. Especialmente no nosso mundo, que apregoa tolerância como sinónimo de amor, ou preferir o uso do politicamente correto. Nós, como cristãos, não somos chamados a abandonar a verdade por causa da paz com todos. Não devemos colocar a paz com todos antes de tudo o resto. Primeiro vem a pureza, primeiro vem a verdade, depois vem a paz. Ele não pode querer dizer aqui, o apóstolo Paulo,
que a todo custo e a qualquer preço mantenhamos esta condição de paz. Não pode. E sabemos que não é assim por causa do ensino das Escrituras e do próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele próprio acusou os fariseus e acusou veemente e duramente hipócritas, raça de víboras. A verdade está primeiro. O Senhor falou sempre a verdade com firmeza e graça, convidando ao arrependimento, ao abandono de pecados, a oferecer o perdão. Então, um ponto importante aqui: pacificadores com todos não quer dizer que a paz deve vir em primeiro lugar. A pureza, a verdade vem primeiro, depois a paz. Reparem, Tiago, na sua carta, no capítulo 3, 17, ele escreveu o seguinte: a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica. Primeiramente pura, depois pacífica. A verdade sempre primeiro. É por isso que o mundo nos odeia. Mas isso não depende de nós. Nós apenas falamos a verdade e o amor fala sempre a verdade. Porque a verdade confronta a mentira, o engano, a hipocrisia. Mas é a nossa responsabilidade, por amor, falar a verdade, mesmo que ofenda. Claro que o Evangelho ofende o pecador. Porque eles têm ofendido durante toda a sua vida a Deus. Ser pacificador com todos não é deixar de dizer a verdade. É falar a verdade em amor. Primeiro a pureza, depois a paz. Deus não quer paz em detrimento da pureza. Vamos colocar isto numa ilustração simples, mas talvez possam entender de como sermos pacificadores com todos. Vamos pensar num casamento. É onde eu tenho mais ilustrações. Um homem chega à casa cansado dos acampamentos. Não. E a sua esposa está visivelmente irritada por um problema doméstico. Ela fala de maneira áspera. Claro, tinha que ser a esposa, não é? Não estou a falar da Melissa, está bem? Eu disse estas histórias de acordo. Se tem alguma é só coincidência, está bem? Só coincidência. Ela fala de maneira áspera. Critica algo que ele não fez e a tensão entre os dois cresce. Ele poderia facilmente responder no mesmo tom, defender-se, levantar a voz. Mas, ao se lembrar da pregação de domingo em Romanos capítulo 12, ele opta por ouvir com paciência, responder com doçura e até pedir perdão por não ter ajudado mais. Resultado? Talvez o clima mude. Talvez não imediatamente, mas esse homem, esse esposo, fez o que dependia dele para contribuir para a paz e guardou o seu coração de pecar. Ele foi um verdadeiro pacificador. É isso que é ser pacificador com todos. Comecemos em casa. Comecemos em casa. Devemos ter também, no versículo 19, ser também, continuando. Então, o primeiro ponto, crianças. Alguma criança consegue me dizer qual era no versículo 17? Onde estão vocês? Estão a dormir? Por favor, Maria Laura. Muito bem. Espetáculo. Sempre fazer o bem. Perseverantes em fazer o bem. Eu tive que escolher palavras que começa tudo com P, tá bom? É literado. Depois, segundo, versículo 18. Alguém pode dizer, alguma criança, versículo 18, qual era? Beatriz, a minha afilhada. Pacificadores com todos. Exatamente. Vamos continuar. Versículo 19 agora. Prestem atenção, escrevam. Pacientes no Senhor. Pacientes no Senhor. Reparem o versículo 19. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito, a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor.
Esta é uma citação de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, no Cântico de Moisés. O apóstolo Paulo está a citar esta parte do Cântico de Moisés. Isto é algo muito importante, estas uniões que vemos entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, é algo muito importante para todos nós como cristãos. Devemos ter o Antigo Testamento e o Novo Testamento como todo ele, em conjunto, a palavra de Deus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento andam de mãos dadas. Não podemos entender um sem o outro. E também nestes exemplos é refutada a ideia que existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. Não, Deus é sempre o mesmo, Deus é imutável, Deus não muda. Por isso é que vemos os autores, como o apóstolo Paulo aqui, a ir buscar textos do Antigo Testamento, aplicando agora neste contexto aos romanos, aos cristãos em Roma e por extensão a todos nós, porque é a palavra de Deus que foi preservada para nós. De uma maneira simples, o que é que o apóstolo está a dizer ao citar este texto? A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. A vingança é obra de Deus, não é nossa. A vingança é a atividade própria de Deus, porque Ele é o único com domínio, autoridade e capacidade para julgar tudo e todos perfeitamente. Este é um princípio muito importante. Porque nós somos pecadores. Porque nós somos injustos. Eu sou injusto. E em consequência ainda da realidade do pecado nos nossos membros, a realidade do pecado em nós, muitas vezes nós falhamos no nosso juízo. Muitas vezes interpretamos mal as palavras, as ações dos outros. Somos incapacitados para a tarefa de julgar todas as coisas perfeitamente. Especialmente, obviamente, quando estamos diretamente envolvidos. Claro que a balança sempre vai pesar para o nosso lado. Somos incapacitados para fazer vingança, fazer justiça. Por isso é que nós devemos deixar a justiça com o Senhor, Ele que conhece todas as coisas e todos os corações. Ele que age em todas as coisas e Ele sabe o porquê de fazer e realizar todas as coisas. Há duas coisas que me ajudam muito a não buscar vingança. E eu sei que faz parte da posição, da função que eu ocupo como pastor. A função de liderança faz parte de sofrer injustiças. Faz parte até de dizerem mentiras sobre a minha pessoa. E muitas delas, acompanhado até os anciãos da igreja, sabem do mesmo. E uma das coisas que nos ajuda é entregar isto nas mãos do Senhor. Porque é Ele que fará a justiça. A vingança pertence a Ele. E também o segundo pensamento que ajuda muito é tudo aquilo que possam falar mal de mim, eu sei que sou pior. Eu sei que sou pior. Era desta maneira que Charles Spurgeon respondia quando falavam mal dele. Eu sei que sou pior. Então deixa. Deixa nas mãos do Senhor que vai julgar toda a injustiça. Nós somos incapacitados. Nós somos péssimos juízes de nós mesmos. Este princípio tem várias aplicações, mas nós não podemos ver todas. Mas uma delas seria que o mesmo deve ser acompanhado de nunca desejar o mal à pessoa que nos ofendeu. Nunca desejo o mal à pessoa que te ofendeu. Nunca. Ora por ela. Mesmo quando não sintas vontade. Quantas vezes eu já orei por alguém que eu não tinha vontade nenhuma de orar por aquela pessoa? Mas orei para treinar isto no meu coração, a refletir o caráter de Cristo, de entregar todas as coisas nas mãos do Senhor e nunca desejar o mal à pessoa que nos ofendeu. Nós devemos substituir o nosso desejo por querer reivindicar as nossas próprias vindicações com o desejo de agradar e honrar o Senhor, tal como Jesus, nós já vimos em 1 Pedro 2, Jesus se entregava ao Pai, se entregou ao Pai em todas as coisas. Outra aplicação que nós vemos em Lucas
6, versículo 27 e 28, o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos orar pelos inimigos. Amar é orar pelos inimigos. Outra aplicação também é que devemos guardar o nosso coração e língua. E isso, temos esta aplicação no versículo 14, que nós já lemos no capítulo 12. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Amar é orar pelos inimigos. Amar é abençoar os outros. E o estado do nosso coração é revelado pelas palavras que saem da nossa boca. Se são palavras de maldição ou se são palavras de bênção. Continuando. Depois de já termos visto que devemos sempre fazer o bem, ser perseverantes em fazer o bem, que devemos ser pacificadores com todos, que devemos ser pacientes no Senhor para refletir o carácter de Cristo. A vingança pertence a Ele. Jamais devemos desejar o mal a alguém. Versículo 19. Nós vimos ser pacientes no Senhor. E versículos agora finais, por último, 20 e 21. Devemos ser poderosos na bondade. Poderosos na bondade. Reparem o que diz a palavra de Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nestes dois últimos versículos, o apóstolo Paulo apresenta-nos qual a maior arma do cristão para vencer o mal. Nós vemos no versículo 20, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. O inimigo aqui deve ser entendido como alguém que está inimizado com ou sem razão conosco. E que seja sempre sem razão, como o apóstolo Paulo já falou. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O apóstolo Paulo está a falar de suprir as necessidades essenciais para a preservação da sua vida. E se isto é uma realidade, então também devemos estar dispostos a oferecer para as demais necessidades. Estamos dispostos a oferecer comida e bebida para ele sobreviver. Quanto mais devemos também dar todas as demais necessidades. Não é para limitarmos em somente oferecer comida ou bebida. Mas o apóstolo Paulo está aqui a falar das necessidades essenciais para a preservação da vida de alguém. Por exemplo, vamos imaginar agora uma discussão entre anciãos da igreja. Líderes da igreja. Isto não tem nada a ver com a realidade. Dois irmãos anciãos na igreja se desentenderam sobre decisões de liderança. Um deles falou de forma injusta e acusatória durante uma reunião. O outro, embora profundamente magoado, escolheu não replicar, ficou em silêncio. Na semana seguinte, quando se encontraram para a próxima reunião de anciãos, ele levou um café e enviou uma mensagem a dizer: se falei algo que te ofendeu, perdoa-me. Eu quero que a nossa irmandade e o testemunho desta igreja estejam acima de qualquer questão. Essa atitude desarmou completamente o irmão ofensor que se emocionou e pediu perdão. Amados, esta história, que é apenas uma ilustração, descreve perfeitamente o que o apóstolo Paulo quer dizer com aquilo que está na parte final do versículo 20. Porque, se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. A resposta cristã, a resposta que reflete o caráter de Cristo, queima a consciência e pode restaurar até as relações mais danificadas. Alguns exemplos práticos. Não evitemos os nossos inimigos.
Expressemos sempre palavras e atitudes de amor para com todas, como oferecer um café com uma nota. Estejamos sempre dispostos a perdoarmos uns aos outros, porque nós podemos beber do seu cálice e nós podemos comer do seu pão, por causa que o Senhor esteve disposto a perdoar-nos de todos os nossos pecados de uma maneira perfeita, completa. E agora somos chamados a oferecer esse mesmo perdão uns aos outros. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. O apóstolo Paulo está a citar outro texto do Antigo Testamento. Está a citar Provérbios 25, versículo 21 e 22. O que é que isto significa? O que é que o apóstolo Paulo quer dizer com isto? O que certamente significa é que se nós fizermos o bem, causaremos uma dor no ofensor, no inimigo. Não uma dor física, mas sim a dor da vergonha. A dor da consciência. Significa que, como resultado da nossa bondade, o nosso inimigo terá intenso sentimento de vergonha. Ele vai experimentar uma espécie de queimação. Não sei se isso é uma palavra em português. Ele vai sentir uma dor penetrante de angústia, perturbação na sua mente, no seu coração. E a esperança que nós devemos ter é que ele sinta esta mesma dor da consciência, de tal maneira que será levado a examinar-se e a arrepender-se dos seus pecados. É isto que significa amontoar brasas sobre a cabeça dele. E terminamos com o versículo 21. Não te deixes vencer o mal pelo mal, mas vence o mal com o bem. O apóstolo Paulo resume toda esta exortação que nós acabamos de ver com detalhes desta maneira. Vencer o mal com o bem. A palavra vencer é um termo militar que tem o sentido de subjugar o outro. Retribuir o mal com o mal é perder de imediato a batalha contra o mal. O que não é cristão simplesmente vê no outro, no ofensor, no inimigo, uma oportunidade para vingar-se. Mas aquele que tem o Espírito de Cristo, aquele que reflete o carácter de Cristo, ele vê mais além da ação do outro. Ele atenta também para o invisível. O cristão vê o mal. O cristão vê o diabo, o maligno, instigando também cada ação. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Se permitirmos que outra pessoa nos deixe amargurados ou irados, então teremos sido derrotados. Não por essa pessoa, nós teremos sido derrotados pelo diabo. Pelo diabo. Qual a razão? Porque nós estamos a cometer pecado e essa é a vontade do diabo, que nós possamos ofender a Deus. A raiva, o descontrole emocional, a fúria são sempre errados e maus. É uma coisa terrível quando nós somos dominados pelo mal, em vez de dominar o mal. O Salmo 97, 10, o salmista diz: vós que amais ao Senhor, aborrecei o mal. As duas coisas estão interligadas. Conforme o salmista diz, se nós amamos de facto o Senhor, nós odiaremos o mal. Nós odiaremos praticar o mal, mesmo contra os nossos inimigos. Amados irmãos, amada igreja, pelo poder do Evangelho, pelo Espírito de Cristo que está em nós, é possível nós vencermos o mal com o bem. O Evangelho nos lembra esta mesa que acabámos de participar juntos, a ceia do Senhor. Ela nos lembra quanto Deus foi e é paciente para conosco.
O Evangelho nos dá a Jesus Cristo, um Salvador dos nossos próprios pecados, das nossas próprias ofensas. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. O Evangelho nos dá o exemplo de Cristo, do caráter de Cristo para a glória de Deus. E agora somos chamados a refletir esse mesmo caráter para a glória de Deus. O Evangelho nos capacita, pelo poder do seu Espírito que está em nós, da mensagem, do padrão que nos é oferecido. O Evangelho nos capacita a amar os outros com sinceridade. O Evangelho nos lembra quem nós éramos, ímpios, inimigos de Deus, inimigos uns dos outros. Mas o Evangelho também nos lembra quem agora nós somos, a nossa nova identidade. Pela fé em Jesus Cristo. Temos um novo coração, por isso temos de ter um novo modo de viver. O Evangelho também nos relembra que há um juiz. E ele é digno de confiança, porque ele um dia irá julgar todas as coisas e todos. Por isso, amados irmãos, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E assim combatamos juntos pelo Senhor. Queira o Senhor capacitar-nos desta maneira, para que assim tragamos sempre glória e honra ao seu grande e santo nome, ao refletir em tudo e para com todos o caráter de Cristo. Sendo que, crianças, vocês apontaram, eu sei, ao contrário dos adultos, sendo perseverantes em fazer o bem, sendo pacificadores com todos, sendo pacientes no Senhor e sendo poderosos na bondade. Vamos orar.